Salve galera, aqui quem fala é o Dark e bom galera, hoje nós iremos comparar qual é o melhor, Argentavis ou Quetzal. Ambos são utilizados como cargueiro para transportar criaturas e transportar loot, são criaturas simplesmente excepcionais. Nós iremos comparar alguns status como vida, estamina, peso, speed e muito mais. Os outros status são completamente irrelevantes para o nosso comparativo, é por isso que eu não irei analisar. Ambos são carnívoros, aéreos e também, como eu disse para vocês, são para carregar peso e também transportar criaturas. E nós iremos comparar habilidades, estética e muito mais. Então vamos lá para vocês verem primeiramente aqui a diferença de tamanho que nós temos de ambos, que é gigantesca. Dá para vocês verem aqui que o Argentavis é muito menor em comparação ao Quetzal. Isso aqui não é nem comparativo, né? São totalmente diferentes, gigantescos, apesar que ambos têm a mesma função, porém com alguns detalhezinhos de diferença que vocês vão perceber aí no comparativo. E esse aqui é muito gritante a diferença que nós temos, já que a Argentavis é bem pequenina em comparação com o Quetzal, que é simplesmente uma besta gigantesca. A Argentavis aqui nós temos a única parte que não pode ser mutada, que é o bico dela aqui, ó. Nós temos também aqui o bico, os olhinhos. A Argentavis é uma criatura bem padrão aqui, de penas, né, que nós temos os pés delas de uma arpia, bem tranquilão. Bem bonito esteticamente, né, o corpo da Argentavis bem proporcional, bem feitinho. É muito da hora isso aqui. Aqui nós temos o bico do Quetzal, como vocês podem ver aqui, ó. E o Quetzal ele tem um segredinho que eu acho que poucas pessoas percebem, só que realmente vai parar para prestar atenção, que aqui no meio dos cabelos dele aqui, ó, ele tem uma parte óssea, né? Uma parte que realmente que é o que guia os ventos, então não é 100% cabelo. O Quetzal, a mão dele aqui, ó, tem 3 dedinhos, que é a parte das asas, né? Como se fosse um Wyvern, e aqui nós temos a parte do pé, e tem 5 dedos, então já é um pouco diferente aqui o corpo dele em comparação com o corpo da Argentavis. E ele é uma ave simplesmente gigantesca, como vocês podem ver aqui. Visto como é que eles são esteticamente, vamos agora comparar aqui os status. Na minha esquerda, os status da Argentavis. Essa Argentavis aqui, os pais dela foram domesticados em 260 por aí, tá? Essa aqui tem 100% de imprint, mas os status dela são bem fáceis de comparar com o Quetzal, já que são bem similares. E na minha direita tem os status do Quetzal, que foi domesticado nível 200, né? Ficou o nível um pouco mais alto, mas também dá para comparar tranquilamente os status. Vamos ver aqui qual deles upa mais quando você vai aplicar um ponto, já que eles foram domesticados praticamente no mesmo nível, os pais e tudo mais. Esse aqui tem 100% de imprint, mas isso aqui não altera no upgrade, ó. 100% de imprint não altera no upgrade. Inclusive, vou deixar para vocês no card um vídeo que eu explico sobre como é que funciona a diferença de nível e upgrade também. Então, vou colocar para vocês aí na tela e olha só. Dá para ver que o Quetzal ele já é superior em alguns status para upar, tá? Mas isso aqui já era esperado. A vida e tudo mais. A Argentavis eu não consegui upar ali a Speed porque estava no limite, né? Vou tirar aqui o colar. Eu coloquei o colar de Speed para a Speed deles ficarem igual. É por isso que eu coloquei o colar de Speed. Para ficar 200 as Speed dos dois, tá? Olha só, 3% também. Então vou colocar o colar de Speed aqui para ficar com 200 de Speed e vou upar o Quetzal mais uns 2 pontinhos em Speed. Para vocês verem como é que é a Speed deles igualitária. O Quetzal tá com essa plataforma, só que isso aqui não muda nada. Plataforma ou celular normal, não muda nada na Speed, não muda nada no bicho. Só se tiver alguma coisa construída em cima, tá? O que não é o caso aqui. E vamos mostrar para vocês verem aqui o dano. A Argentavis tem apenas um ataque padrãozão, ó. 1400 aqui de dano. Às vezes, não é sempre, mas o ataque aqui, ó, o ataque não. A animação de pegar a criatura causa dano. Bem pouquinho, mas às vezes causa. Pelo visto, ele no break test não conta, mas às vezes consegue causar um pouquinho de dano. Já... Deixa eu limpar aqui um pouco a área, só para evitar problema. E o Quetzal é a mesma coisa, tá? O Quetzal também tem apenas um ataque, porém, quando ele vai pegar a criatura, né, com a pata, grapar, às vezes causa um pouco de dano. É bem pouco dano, praticamente irrelevante. E olha só, 850 de dano no boneco. Mas para quem não está percebendo, o Quetzal tem basicamente a metade do melee da Argentavis, 445 de melee. E aqui nós temos a Argentavis que tem 700 e pouquinho. Então é praticamente o dobro do que o Quetzal tem. Então dá para vocês verem que a diferença de dano de um para o outro é mínima, tá? Se você for dividir o dano que a Argentavis deu aí, a diferença do Quetzal para a Argentavis vai ser bem pouco. A Argentavis ela ataca rapidamente aqui, ó, estando aérea. E o Quetzal não. Então a diferença aqui já é um ponto importante, porque o Quetzal ele morde lentamente, né, a bicada, então ele ataca bem lento. Pousado, o Quetzal não ataca, como vocês viram, já a Argentavis ela ataca, tanto estando pousada como estando voando. Então, olha só, pousada ela ataca rapidamente e sobrevoando também ela ataca rapidamente. Então a velocidade que a Argentavis consegue atacar é muito superior ao Quetzal, né, o dano por segundo é muito superior.
Eu vou pegar aqui uma distância para mim tentar cronometrar os segundos. Vamos ver aqui, essa árvore aqui mesmo. Eu vou dar uma olhada na gravação para mim ver quantos segundos foi. Até essa árvore aqui, ó. 9,7 segundos, mais ou menos, que nós tivemos aqui. E vamos testar agora o Quetzal. A Argentavis está com 200 aí de speed, o Quetzal também está com 200 de speed. E nós temos um fator que é bem interessante em criaturas grandes. Por exemplo, Rex, Quetzal aqui, Spino. Ele até pode aparentar ser lento, mas isso aí é por conta que o corpo dele é muito grande e ele se movimenta lentamente. Mas as passadas são passadas bem longas, então consegue percorrer um percurso muito maior, que é uma velocidade interessante. Eu vou tentar pegar aqui um pouco melhor. Dez ponto um, 10.2, então a diferença também é bem pequena. Como eu disse para vocês, o Quetzal pode aparentar ser grande, mas ele consegue se movimentar rapidamente, tá? Aqui nós podemos trocar a cela, que não muda nada, como eu disse para vocês, cela padrão ou cela plataforma, só muda se realmente tiver alguma coisa construída em cima, tá? Então, como não tem nada, a movimentação dele é a mesma, padrãozão. E agora que nós vimos estética, detalhes, diferenças e também os status, vamos fazer o comparativo aqui para vocês verem como é que eles são, quais são as habilidades que eles têm e como utilizá-los. São criaturas que podem ser utilizados em ocasiões diferentes ou até mesmo para funções diferentes. Vamos começar aqui pela Argentavis, para vocês verem como é que é. A Argentavis, ela serve muito para combate, porque ela consegue recuperar a vida rapidamente, causar muito dano por segundo, e principalmente pegar criaturas aqui na pata. Ela não consegue pegar criaturas tão grandes assim como o Quetzal, que consegue pegar criaturas medianas, mas ela consegue fazer um estrago muito grande. A Argentavis, como vocês viram, eu consigo pegar a criatura na pata, ó, e causar dano à criatura estando na pata. Quando eu coleto um cadáver, aparece o buff ali de recuperação de vida, que dura 20 segundos, e dá pra vocês verem aqui também na barrinha de buff, esse buff. Então ele recupera a vida rapidamente da Argentavis cada vez que você come um cadáver. Esse buff, ele pode ser resetado, então caso o buff estiver praticamente acabando, eu vou lá, pego mais um corpo e aí o buff vai resetar, vai ficar cheio novamente ali o buff. Então é um buff muito bom para recuperar a estamina. A Argentavis, como eu disse, ataca rapidamente e consegue atacar criaturas que estão na sua pata. Então torna isso muito mais fácil de pegar criaturas para domesticar, para transportar ou para abater, separando ela de equipes e até mesmo causando muito dano por segundo e na pata também. Essa recuperação de vida que ela tem é muito alta, tá? Então ela consegue recuperar a vida rapidamente e isso é muito bom. E olha só, a Argentavis, pelo fato de eu ter upado muito ela, o que não é normal a Argentavis ser tão rápida assim, tá? Eu upei muito ela, coloquei um porra de speed e até mesmo fiz um imprint nela. Olha só como ela faz. Ela consegue atacar aqui rapidamente, desviando dos golpes. Então basicamente eu posso bater aqui e desviar como se fosse um grifo. Bater e desviar tranquilamente. A Argentavis, ela também tem alguns detalhes que ela consegue levar criaturas de farm na pata, né? Como Ancilo, aqui também tem um Tatu. E ela também tem uma pequena redução de peso, tá? Uma pequena redução de peso. Não é tanto assim não, mas já é alguma coisa. E olha só para vocês verem, presta atenção. O peso do metal no Ancilo, 83 kg. Eu vou colocar a setinha para vocês na tela. O peso no meu inventário, 322. Ó. O peso no meu inventário e o peso no inventário da Argentavis aqui agora caiu para metade. Então ela tem uma pequena redução de peso, não é tanto assim, mas ela tem uma pequena redução de peso para alguns materiais, tá? Então, como vocês viram, o peso no Ancilo, na Argentavis e no meu inventário. Como eu havia dito, a Argentavis ela serve para várias coisas, seja para domesticar criaturas, matar, separar, tanto faz, até mesmo para farm, como vocês viram. Até para rodar aqui, ó, 360, é tranquilíssimo de fazer com ela, porque ela é uma criatura bem modeladinha, padrão, o corpo dela é bem proporcional ao corpo dela, então você pode fazer várias coisas e ela não é lenta. Então o tempo de reação da Argentavis é bem rápido. Além de que você consegue encontrar Argentavis em vários locais, como gelo, montanhas, redwood, e para domesticar ela também não é complicado, porque o nível da cela dela é um nível bem mediano, tranquilinho de domesticar. Então, essas aqui foram as habilidades que nós tínhamos da Argentavis, muito interessante. Nós temos vários detalhes, como redução de peso, ataque, recuperação de vida. A Argentavis simplesmente é uma criatura excepcional e magnífica, e vamos agora testar o Quetzal. Partindo para o Quetzal, nós podemos pegar aqui várias criaturas medianas com a pata, como Rhino, Mamute, Teresino. Então, criaturas para farmar, o Quetzal também consegue levar, tá? Você pode pegar aqui na pata e levar para você conseguir domesticar, matar, ou até mesmo farmar, como eu disse para vocês. Criaturas como aqui, ó, como o Rex e outras criaturas, ele não consegue pegar.
Uma curiosidade bem interessante é que o Alossauro, ele pode aparentar que é possível pegar, mas não dá. Você não consegue pegar o Alossauro com o Quetzal. O Carnotauro até vai. Essa plataforma do Quetzal é excelente porque você consegue ficar aqui em cima, ó, atacando as criaturas. Isso aqui é maravilhoso para domesticar criaturas ou para matar criaturas. Então simplesmente você pode subir aqui em cima da cela do Quetzal e atirar nas criaturas. Caso o seu Quetzal não fique paradinho, quando você desmontar, é muito simples, tá? Basta colocar o Quetzal para te seguir, que ele vai ficar paradinho assim, ó, no céu. Aqui no caso eu não coloquei para me seguir, mas ele ficou paradinho já, tranquilão, então não tem problema algum. A plataforma do Quetzal você pode construir aqui várias coisas, tem limite de altura, tá? Então você não pode construir coisas muito altas, mas você consegue construir muita coisa com essa plataforma que é bem interessante para fazer armadilhas, fazer uma mini base de farm ou até mesmo aí um local realmente para transportar criaturas. Você pode fazer aqui um local bem aberto para transportar criaturas e vale muito a pena. E como eu vinha dizendo, o Quetzal tem várias funções diferentes da Argentavis, só pelo fato de ele ter aqui a plataforma já é algo bem interessante. Olha só, esse meu Quetzal aqui, ele tem plataforma, como vocês podem ver, construidinha, com sucesso, e nós temos alguns detalhes para falar para vocês. Primeiramente, quando construir aqui no Quetzal, é importante deixar aqui um espaço para ter acesso à cela, né, para você conseguir montar no Quetzal e tudo mais. E o Quetzal que tem cela não consegue remover, então você não consegue remover a cela plataforma do Quetzal enquanto tiver alguma construção, você não consegue remover nada. Então para remover a cela tem que vir aqui, quebrar tudo que tem construído, aí você consegue trocar para a cela normal ou trocar a plataforma. O Quetzal que tem cela plataforma não pode ser teleportado. Nenhuma criatura que tem plataforma pode ser teleportada. Olha só. Pra vocês verem, você não consegue nem devolver, nem teleportar o Quetzal, porque ele está com a plataforma equipada. Então, tome cuidado para não perder o seu Quetzal aí e já tem uma construção. O Quetzal consegue transportar criaturas aqui em cima, como eu disse para vocês, e infelizmente ele não tem redução de peso, assim como a Argentavis, nem uma gotinha, tá? Eu vou mostrar para vocês já já como é que funciona. Aqui eu coloquei um canhão, como vocês sabem, para domesticar titano. O Quetzal plataforma é excelente para fazer isso, ó. Tranquilão, tranquilão. Poderia ser uma base também aqui em cima do Quetzal, poderia ser uma base de farm. Lembrando que tem limite de altura, tá? Para você construir em cela plataforma, então não pode ser uma base muito alta, não pode ser uma construção muito alta. Você pode colocar dinos em cima do Quetzal. Obviamente o Quetzal vai carregar o peso do dino, ó. O peso do Quetzal aqui, ó, vai aumentar um pouquinho, não é muito, mas vai aumentar. Se o dino tiver peso no inventário, o peso que está no inventário do bicho vai contar também no Quetzal, tá? É um pouco bugado, mas é tranquilo transportar dessa maneira. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a questão do farm no Quetzal, tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho de loot para vocês verem que não tem redução de peso nenhuma aqui no inventário. Então, como vocês podem ver, você pode levar várias criaturas. Pode levar criatura na pata, pode levar criatura em cima do Quetzal, porque o Quetzal é multifunções, né? Vocês viram que as criaturas que estão em cima do Quetzal ficam meio que tremendo, né? Mas é normal isso aí. O peso, como eu disse para vocês, vai alterar caso você coloque uma criatura lá em cima do Quetzal, mas é o peso que está no inventário da criatura, tá? Se eu colocar lá tapejara cheio de loot, o peso vai passar para o Quetzal, obviamente, né? Já que é o Quetzal que está levando a criatura. Eu acho que eu vou testar com metal, mas olha só. 14 quilos e... 14 quilos e o petróleo é 18. No meu inventário também é a mesma coisa e aqui no Quetzal também é a mesma coisa. Para ficar um pouco mais justo, eu vou testar com metal também para vocês verem como é que é, tá? Então vamos testar com metal para vocês verem que o peso realmente não reduz, estando no inventário do Quetzal. Vamos lá testar para vocês verem aqui o peso do metal. Lembrando que, caso eu coloque aqui um baú em cima do Quetzal e encha de loot, também vai contar o peso no Quetzal, tá? Então o peso que está na plataforma passa todo pro Quetzal. Seja o peso de baú ou o peso de criaturas que tem loot no inventário, vai todo o peso pro Quetzal. 103, o peso, ó, no anquilo, né? 103, aqui no meu inventário. 412, o peso, e aqui no inventário do Quetzal, vamos transportar para vocês verem. 412. Então vocês podem ver que o peso do Quetzal não reduz nada, tá? Diferente da Argentavis. O Quetzal, como vocês viram, consegue pegar criaturas aí de médio porte para transportar, matar ou fazer alguma coisa do tipo. Infelizmente, pelo fato do Quetzal ser muito grande, você não consegue morder criaturas que estão na sua pata, tá? Então o Quetzal pode pegar a criatura na pata, mas não consegue atacar a criatura estando na pata, porque o corpo dele é muito grande e é um pouco desproporcional, diferente da Argentavis, como já mostrei para vocês aí. Então é um pouco diferente, ele consegue transportar, mas não consegue atacar, estando aí
na pata, né? Então, para transportar criaturas, transportar loot, ele é muito bom e consegue principalmente construir em cima dele, para domesticar titã ou fazer várias coisas aí. O Quetzal é excelente. O Quetzal já é um nível um pouco mais alto para você domesticar e tem pouquíssimo pelo mapa, então é um pouquinho chato para encontrar e para domesticar também. E aqui nós encerramos o nosso comparativo. Mas e aí? Após ver status, estética e também as funções que eles podem exercer, qual é o melhor, Argentavis ou Quetzal? Como eu disse para vocês, um é domesticado nível mais baixo que a Argentavis, o outro já é um pouco nível mais alto, né, para domesticar, e até mesmo para encontrar o Quetzal tem poucos pelo mapa, então é um pouquinho mais complicado. Ambos podem exercer a mesma função, porém com alguns detalhes diferentes. Por exemplo, a Argentavis pode ser utilizado para combate, já o Quetzal para construção e colocar aí canhões e fazer muita coisa. Eu vou deixar o comentário fixado para vocês votarem aí qual é o melhor, deem sugestões para próximos comparativos e na playlist tem mais alguns episódios. Então é isso, galera. Já ficamos por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.